Pois é, muito se tem falado sobre as sequelas deixadas pela Covid na saúde dos pacientes. Diversas pesquisas demonstram que o coronavírus pode causar danos ao coração. De acordo com especialistas, a infecção provocada pelo vírus no coração ou em qualquer artéria pode causar infartos e até mesmo em pacientes que não tinham histórico de doenças cardíacas. E é preciso estar atento, tomar alguns cuidados no processo de recuperação da Covid. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o cardiologista Maurício Macias. Muito bom dia para o senhor. Olha, a gente acompanhou aqui mesmo, né, em Alagoas, casos recentes de pessoas que tinham aí uma vida atlética, né, faziam muitos exercícios, mas estavam se recuperando da Covid, acabaram tendo mal súbito, morreram, parada cardiorrespiratória, fazendo exercícios. E aí, naquele momento, já se falou que é preciso fazer um check-up, né, doutor? Quando você tem Covid, se puder fazer exames cardiológicos, é ótimo para avaliar como é que está o coração. Mas nem todo mundo pode. Então, quais são, então, esses cuidados para que pessoas que têm Covid, mas não podem fazer aquela bateria de exames, observem no processo de recuperação, doutor Maurício? Bom dia, Beatriz, bom dia a todos. Pois é, Beatriz, nem todos podem fazer realmente um check-up cardiológico. Aqueles que puderem, só por favor procurem, porque realmente há uma necessidade importante. Mas para aqueles que não podem fazer o check-up, o inicial é o seguinte, fundamental é o seguinte, você iniciar suas atividades físicas 14 dias após os inícios dos sintomas, tá? Melhor, 14 dias após o fim dos sintomas do coronavírus e iniciar de uma maneira gradual, uma caminhada mais leve, caminhada devagar, se for uma natação, uma hidroginástica, um pouco mais leve e vai acompanhando seu corpo, para que você não tenha nada de muito grave. Não se deve iniciar, mesmo naqueles atletas, já são atletas de alta performance, não se deve iniciar ou voltar às suas atividades de uma maneira como se nada tivesse acontecido, de uma maneira muito aguda, uma maneira muito forte. Deve ser proporcional e progressiva à volta às atividades físicas. Tem que ser progressivo, mas se a gente puder falar assim de prazo, né? Quanto tempo esperar exatamente para fazer uma atividade de mais esforço, né? Que exige mais esforço, não moderada? Quanto tempo as pessoas têm que esperar, no mínimo? Bom, mais ou menos em torno, acima de 20 dias, tá? De 20 a 30 dias para voltar às suas atividades. Você deve iniciar de maneira mais leve e vai progredindo. Claro, existe aqueles tipos de Covid mais leve, que você pode iniciar um pouco mais rápido. Porém, aqueles que tiveram Covid graduado médio ou agudo, na forma mais após 30 dias de exercícios físicos, mas Covid de forma leve são 14 dias. Assim, sem querer assustar, né, as pessoas que estão em casa, doutor, mas muita gente acha que não vai acontecer comigo, né? Isso só acontece com os outros. Eu já posso sim ir para academia depois de uma semana, não posso perder meu treino, não vou perder meu condicionamento e já vou lá fazendo 1 hora de academia, 30 minutos na esteira. As pessoas sempre acham que não vai acontecer com elas, né? De passar mal, de ter um mal súbito, uma complicação, uma arritmia. Mas o senhor está aqui para dizer que sim, existe um percentual considerável, né? De pessoas que desenvolvem problemas cardíacos depois da Covid, né, doutor? Pois é, Beatriz, em torno de 16% das pessoas que tiveram Covid vão ter problemas cardiológicos. Ou seja, não é pouca gente. A cada 100 pessoas, 16 podem ter problemas cardiológicos. Então, não acontece comigo, é meu vizinho. Não. A gente sabe que nas últimas semanas ocorreram um número grande de complicações de pacientes pós-Covid que tiveram mal súbito, tiveram morte súbita, tiveram arritmia e estão aqui nos hospitais, que a gente conhece. Então, todo mundo pode acontecer com todo mundo. Todo mundo. Então já que vou tentar fazer mais uma pergunta. Travou um pouco a sua fala, mas eu vou tentar fazer uma última pergunta. Então, quais são os sintomas que as pessoas sentem quando já estão desenvolvendo aí esses riscos, né? Essas consequências, sequelas da Covid? Beatriz, isso varia de paciente para paciente. Porém, o inicial é palpitação, aquele aperto no peito, aquela dor no peito, aquela falta de ar que nós chamamos de dispneia. Esses são os principais problemas iniciais que os pacientes começam a desenvolver. Mas a gente sempre fala, é fundamental fazer uma avaliação cardiológica. Se iniciar uma avaliação, se quer voltar às suas atividades físicas, se procure seu cardiologista, faça pelo menos um eletrocardiograma de avaliação do cardiologista para que ele possa direcionar
se você precisa de fazer mais exames ou já está liberado a fazer suas atividades físicas. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, importantíssimas essas orientações nesse momento, né, que tem ainda um número considerável de contaminação por Covid. Muito obrigada, doutor Maurício, até uma próxima oportunidade. Disponha, Beatriz, suas ordens. Pois é, você viu ele falando, se puder fazer exames, faça, se não puder, no mínimo moderação, né, na hora de voltar a fazer atividade física.